As marcas chinesas com os carros elétricos têm ganhado mercado, certo? E o que está acontecendo? O brasileiro ainda tem muito preconceito com as marcas chinesas. Gente, o objetivo aqui não é ficar falando de carro, tá? É falar do brand, das marcas, certo? E aí, por que eu tô trazendo esse contexto para você, Mariana? Em marketing tem uma regra que eu não sei quem inventou ela, mas eu já ouvi falar dela e eu acho que ela realmente deve ser real. Não importa quem é melhor, importa quem chegou primeiro. Não sei se essa regra se aplica a tudo, né? Mas... Nem sempre, né? E o que acontece? As marcas chinesas, elas têm ganhado mercado. Um exemplo é a BYD aí, que eu tava lendo hoje pela manhã, que ela já é uma das principais montadoras em número de vendas de veículos neste mês que passou agora. E você sabe que o Elon Musk tirou sarro deles. Isso, ele deu risada, né? E aí outro dia... Olha como é legal. Porque ontem... Tá vendo como tá bem engajadinho o nosso tema hoje? Bem encaixadinho, tá? Por quê? Eu tava lendo ontem que a Tesla, ela teve um prejuízo... Não, ela perdeu 55 bilhões de dólares em valor de mercado. Certo? Por quê? Porque as marcas chinesas têm ganhado mercado. Sim. Aqui no Brasil, muita gente tem preconceito. Muita gente ainda é adepto das marcas tradicionais. Então, por exemplo, você tem a Osheri, que é chinesa, você tem o Great Wall, que é chinesa, e você tem também a BYD, que é a mais famosa delas, né? A Osheri também é. Como você vê a dificuldade que essas marcas têm de transpor a dificuldade do brand da marca? Porque as pessoas vão ainda olhar com preconceito, né? Sim, olham com preconceito a princípio. Você viu a força que o Tigo ganhou nos últimos anos. Isso. A princípio, ninguém nem olhava para a Caoa Chery. Hoje, o Tigo ganhou uma força absurda, um dos carros, um dos SUVs mais vendidos, tá competitivo no mercado, e eles fizeram todo um trabalho. Bom, eles não tinham tanta força no branding deles. O que eles fizeram? Trabalharam com valores mais acessíveis inicialmente. Depois eles trabalharam com designers diferenciados. Então, eles de fato estavam atrás. A BYD, por exemplo, tá vendendo absurdo. Tá vendendo absurdo, mas você olha, os carros, você se atrai por eles. Você se atrai. Então, tem aquele ditado que diz que a gente precisa compensar, né? Precisa compensar. Quando você não tem uma coisa, você compensa em outra. E eu acho que essas marcas, elas fazem muito isso. Compensam no acabamento de um carro, compensam no valor mais acessível, compensa com inovações que muitas vezes um SUV não tem. Você vê o defeito do Corolla Cross, por exemplo? A questão do pessoal falava do escapamento lá, né? O escapamento de marmita. Marmita. Então, eles pegam essas pequenas falhas, né? A ideia, falando agora do nicho de automóveis, eles pegam essas pequenas falhas e eles tentam compensar de outra maneira. Os carros da BYD são maravilhosos. Você olha e fala, pô... Vou comprar, né? Vou comprar. Quero um desse. Maravilhosos. Os carros da Caoa Chery, pô, eu entrei num Tigo 7 ou 8, não me recordo. Pô, você abria a porta, o LEDzinho escrevendo Tigo. É top. É top, é imponente. Né? Então isso vai conquistando o mercado. E a arte da guerra, né? Isso. Aquilo que é análise de SWOT, né? O que eu sou bom... Oportunidades, força, oportunidade, fraqueza e ameaça, né? Isso, análise fofa. Mas eu acho isso legal, por quê? Porque assim, aqui na loja eu ouço muito assim, mas esses carros ninguém sabe o que vai acontecer. Essas baterias dos carros elétricos, ninguém sabe o que vai acontecer com essas baterias. Só fala quem não tem, eu penso isso. Né? A galera começa a colocar defeito, isso e aquilo, porque não tem acesso. Até porque para você ter um BYD, por exemplo, um Song Plus hoje, custa 230 mil, né? Não é para qualquer um. Não é para massa. Né? É verdade. O cara que ele investe 200 mil, né, num automóvel, ele pesquisou antes. Ele não investiu por emoção. Um ou outro, vai. Mas eu acho que a maioria, de fato, ela pesquisa, né, o investimento. Grandes
contas, exigem grandes investimentos e exigem grandes análises. É verdade. Quem vai investir? Eu concordo. Eu acho que, assim, quando a gente fala de marca, né, você tem ali um preconceito. Quem foi que ferrou? A Jack Motors. Porque a Jack Motors, ela abriu 50 concessionárias no mesmo dia. Quem os caras colocaram de garoto propaganda na época? O Faustão. Aí a Jack Motors foi lá, abriu 50 fábricas no mesmo dia. E aí ela começou a perder força de mercado. Porque a Jack Motors ainda tá fabricando os carros também, os elétricos, né? Sim. E ela começou a perder força, os carros começaram a ter problema de peça, reposição, os concessionários começaram a fechar. E ela colapsou, né? A Jack Motors colapsou. A Jack nunca ganhou força. Nunca teve, né? Você acha que nunca foi? Não sei, porque assim, a gente tá falando de brand. A gente tá falando de, não, a gente tá falando de brand. Então, assim, por exemplo, quando você fala quando você vai usar um cara como o Faustão na propaganda, mano, tipo assim, cara, não hoje, mas na época do lançamento dessas 50 concessionárias da Jack, cara, todo mundo assistia Domingão do Faustão. O perfil do consumidor mudou. O perfil do consumidor hoje não é mais aquele consumidor que assiste, fica lá domingão sentado assistindo televisão, né? Sim. Entendeu? Mas quando você usa uma figura dessa pra você divulgar uma expansão, é muito forte, eu acho, viu, Mari? Eu acho que eles pecaram na estratégia. Por que você acha? Porque, primeiro que eles não acompanharam muito o digital, e na época do lançamento da Jack, eles já poderiam alcançar um público, de repente, até mais jovem. Por quê? O público do Faustão, pensa comigo, é um público de uma faixa etária maior. E aí o que acontece? Você vê a pessoa... tio, o pai, o vô assistindo Faustão, a avó, a tia, né, a mãezona lá de família assistindo Faustão no domingo à tarde, porque os jovens eles estão aproveitando de alguma outra maneira, menos na televisão. Só que, em contrapartida, esse público ele também é fiel às marcas deles. Então, o tiozão de 50, na faixa de 50 anos, ele já tem a preferência dele pela Fiat. A avó, na faixa etária de 60 anos, ela já tem a preferência dela pelo Toyota. Um Toyota, um Honda, né? Um Honda. Então, eu acho que se a gente não pensar muito bem no público que a gente quer alcançar, a tendência é dar ruim. Eu acho que a Jack pecou, eu dei só um exemplo, mas em vários critérios, e aí, de fato, nunca ganhou o mercado, nunca conquistou. Né? Talvez ela não desceu porque ela nunca subiu, né? Nunca subiu. Eu concordo.